Hoje nós vamos refletir sobre a ideia de história moderna e os limites desse período da história. Olá! A primeira coisa que nós devemos entender quando falamos de história moderna é que ela é um período da história, assim como vários outros característicos e formados e pensados, idealizados pelos historiadores. Junto com a história moderna, convencionou-se que nós temos a história antiga, a história medieval e também a história contemporânea. A história moderna ela fica localizada no tempo entre a história medieval e a história contemporânea. Só que a primeira coisa que é necessário saber quando buscamos debater sobre períodos da história é que esses períodos eles são convenções dos historiadores e dos cientistas sociais. Convenções no sentido de construções. O historiador Délio Cantimori afirma que as periodizações, ou seja, o ato de estabelecer um determinado período, o ato de definir um determinado período, ele serve como uma ferramenta para fazer com que o historiador melhor analise os vestígios do passado e também reflita sobre a história. Então, como as periodizações, como os períodos da história são construções dos historiadores, nós devemos entender o seguinte, que a história moderna ela não é apenas um período de tempo, mas ela também é um campo de saber. E como determinado campo de saber dentro da história, ela tem dentro de si determinados temas. Entre eles nós temos o Renascimento, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, a formação dos estados monárquicos modernos, as revoluções inglesas do século XVII, o processo de industrialização na Inglaterra, o Iluminismo e a Revolução Francesa. O início da história moderna é delimitado através de 2 anos específicos. Muitos historiadores acreditam que o ano de 1453, ou seja, ano que marca o fim do Império Bizantino invadido pelos turcos otomanos, serve para basilar o fim do período medieval e o início da história moderna. Outros historiadores acreditam que o ano de 1492, que é delimitado como a chegada dos europeus no continente americano, é um ano melhor para se delimitar o fim da história medieval e o início da história moderna. Contudo, é importante ressaltarmos que pontuar anos dentro da cronologia histórica não resolve certos problemas. Então, os debates sobre rupturas e continuidades são ainda mais complexos do que a delimitação pontual de determinados anos para terminar um período da história e iniciar um outro período.
apesar do historiador Jacob Burckhardt, do século XIX, em seu livro clássico A Cultura do Renascimento na Itália, afirmar que existiu uma grande ruptura entre a Idade Média e o Renascimento, outros historiadores, posteriormente, principalmente no século XX, vão afirmar o oposto. O historiador Jean Delamou, em A Civilização do Renascimento, vai afirmar que o conceito, a ideia de Idade Média e de Renascimento são termos pouco precisos. Então, os pontos de ruptura e de continuidade também são problemáticos em ser rigorosamente delimitados, com anos específicos. O próprio Jean Delamou vai afirmar que o Renascimento ele tem uma série de elementos que continuaram, que se mantiveram da Idade Média. O próprio medievalista Jacques Le Goff vai afirmar que existia uma longa Idade Média. O fim da história moderna é delimitado pelo ano de 1789, que foi o ano da chamada Queda da Bastilha, episódio que dá origem à Revolução Francesa e à queda do antigo regime na França. Porém, é importante salientar que muitos historiadores, como por exemplo o Eric Hobsbawm, afirmam que a história da Revolução Francesa é uma história bastante complexa, com diversos períodos, com diversas fases e uma cronologia muito complexa. Isso faz com que a própria ruptura estabelecida pela queda da Bastilha também seja questionada por diversos historiadores. O Eric Hobsbawm vai afirmar que o processo político que deu fim à Revolução Francesa ele só acaba em meados do século XIX. Então, isso mostra que a própria ideia de história moderna ela é muito menos delimitada como nós pensamos e como geralmente se aprende, por exemplo, na escola. Dessa forma, é importante salientar que os períodos da história, e a história moderna está incluída nisso, não são delimitados por anos específicos e pontuais, mas sim por grandes conjunturas que mudam as estruturas da sociedade, da política, da economia, que existem e que existiram ao longo da história. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.